Curso de Educação Mediúnica, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Educação Mediúnica e nós estamos na 16ª aula. Hoje a gente vai falar de ondas e percepções. Vamos lá, começando. O planeta Terra é um magneto de proporções gigantes, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, que compõem o campo eletromagnético em que ele, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Nesse reino, as energias, a matéria concentrada, estrutura o globo, dando-lhe um clima peculiar. A vida aí se desenvolve numa agitação que produz ondas de diferentes tipos, sonoras, caloríficas, luminosas, elétricas e etc. Em geral, o termo onda designa todo o impulso ou perturbação que se propaga num meio contínuo. Uma definição mais precisa, no entanto, é a que estabelece que uma onda é uma variação periódica de um estado físico que se propaga através do espaço ou da matéria. Por exemplo, uma corda movimentada para cima e para baixo da posição inicial mostra uma série de impulsos voltados alternadamente, para cima e para baixo, propagando-se ao longo da corda. Esta variação constitui uma onda. Os pontos mais altos dos impulsos voltados para cima são as cristas das ondas, e os pontos mais baixos dos impulsos são os vales. Isso está no curso de Física, volume 2, capítulo 17, de Beatriz Alvarenga e Antônio Máximo. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 1, diz que, por falta de terminologia mais clara, pode-se dizer que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia, por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Complementa ainda que as ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância, que se segue da crista de uma onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo em que se lhe identificam as diversas frequências. Ademais, simplificando o conceito de onda, André Luiz esclarece que, oscilando de maneira geral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor, som, luz e raios gama, através de inumeráveis combinações. Entre uma onda e outra, qualquer que seja sua qualificação de rádio, de luz, de raio-x, cósmica, etc., não existe diferença de natureza, mas sim de frequência, considerando o modo em que elas se exprimem. O homem somente assinala as que se lhe afinam com o modo de ser, pois está condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Progresso este que se mostra sempre aumentado pelo patrimônio de experiências, que revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Isso foi dito por André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. No estudo das ondas, muitas facetas devem ser estudadas, como sua qualificação
em longitudinal, transversal, reflexão, refração, difração, velocidade, frequência, comprimento e etc. Para o interesse desta lição, nota-se o seguinte: comprimento de onda é a distância que ela percorre durante um período. Classificam-se em ondas longas, médias, curtas e ultracurtas, métricas ou decimétricas. Velocidade de onda. Velocidade de propagação de uma onda é a velocidade com que os impulsos da onda se propagam. A velocidade de propagação na superfície de um líquido depende do meio, isto é, em líquidos diferentes, água, óleo, mercúrio, etc., a velocidade de propagação também é diferente. Frequência de onda é o número de impulsos ou vibrações da onda por segundo. A frequência não se altera quando a onda é transferida de um meio para outro. O som é uma onda longitudinal que se propaga em um meio material, sólido, líquido ou gasoso, cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20.000 Hz. Quando a frequência for inferior a 20 Hz, a onda é denominada infrassom, e se sua frequência for superior a 20.000 Hz, ela é chamada de ultrassom. Estas ondas, portanto, não provocam sensação sonora ao atingirem o ouvido de uma pessoa. Alguns animais, todavia, são capazes de perceber os ultrassons. Os cachorros conseguem ouvir até 50.000 Hz e os morcegos até 120.000 Hz. Ensina André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 1, que, nesse domínio das correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz, que, apresentando frequência aumentada, com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídas com o auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia sem fio e do rádio comum, começando pelas ondas longas até aproximadamente 1.000 metros, na medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço do radar e da televisão. André Luiz, no mesmo livro, capítulo 9, para explicar o que ocorre acerca da criação da energia mental e da sua expansão respectiva, utiliza-se de uma analogia, comparando essa elaboração mental com máquinas como geradores e motores capazes de criar força eletromotriz e fornecer correntes, no que diz respeito aos geradores, ou de ceder potência determinada no que diz respeito aos motores. Para um estudo mais profundo sobre esse tema, poderão ser formados grupos de estudos de pesquisas, a fim de compararem as anotações de André Luiz com os ensinamentos da ciência terrestre. O pensamento é uma corrente viva e exteriorizante e possui faculdade de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Ainda André Luiz nos diz: toda partícula de corrente mental se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Ainda, nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária, a começar pelos minerais,
avançando pelos vegetais até aos animais mais simples, para se tornar mais complexa nos animais superiores, que já conquistaram bases mais amplas à produção do pensamento contínuo. No homem, diz ele no capítulo 10, a corrente mental assume feição mais elevada e mais complexa. Ela vitaliza, particularmente, todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para os serviços de emissão e recepção, ou exteriorização e assimilação de pensamentos. Finalmente, pode-se dizer que todas as criaturas dispõem de oscilações mentais próprias, pelas quais entram em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas, que se lhes afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras, no quimismo inelutável do pensamento. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 11. Desta forma, elas percebem e assimilam o pensamento dos outros em decorrência da lei de sintonia, pela associação das correntes mentais. Bom, a gente aprendeu então que nós temos diversos tipos de ondas e que o nosso pensamento também emite ondas e que nós temos as nossas percepções dessas ondas também. Então, a gente precisa estar receptivo a essas ondas, que são as ondas de pensamento, as ondas sonoras, as ondas caloríficas, luminosas, elétricas, né? Então, nós aprendemos aqui que existem diversos tipos de ondas, que elas funcionam de igual maneira, mas em diversas camadas distintas, né? E a onda dos nossos pensamentos também. Bom, a segunda parte do nosso estudo de hoje fala de magnetismo pessoal. Jesus Cristo, em sua passagem pela Terra, foi a demonstração viva do magnetismo pessoal em sua expressão divina. Sua presença era disputada por todos. As multidões acompanhavam-no sempre aos lugares que visitava, animadas de singela adoração. Muitos lhe tocavam as vestes, pois ele emanava a irradiação do mais puro amor. Daí era possível a cura de muitos doentes do corpo e da alma. Um clima de paz, de serenidade, alcançava quantos lhes desfrutavam a companhia. Lucas, no capítulo 6, versículo 19, do seu evangelho, dá testemunho desse fato quando comenta: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. O homem poderá batalhar pela eclosão plena de suas potencialidades psíquicas, aproveitando a experiência dos pesquisadores terrenos, mas não se deve esquecer dos exemplos de Jesus para alcançar uma harmonia de equilíbrio, com harmonia e equilíbrio, seu progresso espiritual. A razão primária do magnetismo irradiado por Jesus fundamentava-se no amor que dedicava aos seus semelhantes e também nos ensinamentos profundos que ministrava através da sua vivência, de conselhos salutares e recomendações valiosas com vistas a impulsionar a criatura para Deus. O magnetismo pessoal de Jesus fez com que a mulher que sofria de um fluxo sanguíneo há 12 anos julgasse
que bastaria tocar a sua túnica para ficar curada. Esse mesmo magnetismo fez com que o centurião de Cafarnaum julgasse que não era necessário o Cristo ir à sua casa para curar o seu servo, bastando, para tanto, uma ordenação à distância. Maria Madalena, impressionada com o magnetismo pessoal de Jesus, procurou-o e se transformou em sua mais assídua e dedicada seguidora. Um outro personagem que absorveu o grande magnetismo emanado do Cristo, mesmo sem conhecer pessoalmente Jesus, foi Paulo de Tarso. Este apóstolo pregou aos humildes e aos potentados, aos plebeus e aos nobres. Sua presença e autoridade de suas palavras fizeram com que ele se destacasse aos olhos de todos, como um gigante no processo de divulgação do cristianismo nascente. Em Allan Kardec, encontramos um outro exemplo do missionário portador de grande magnetismo pessoal, codificando uma doutrina nova em tempo relativamente curto, tornou-se o seu maior divulgador, atraindo a atenção de elevados contingentes de pessoas das mais variadas camadas sociais. No mundo, as pessoas que tentam atrair o seu semelhante devem, sobretudo, saber amar. Por aquele que deseja a influência legítima na terra, deve primeiramente santificar-se pela influência dos céus. Falar do magnetismo de Jesus, né? Esse magnetismo vinha do amor. Então, como nós precisamos mudar as nossas energias para também ter uma boa energia, né? Temos que nos fundamentar no amor. Foi isso que Jesus veio ensinar para nós, né? Ele veio ensinar para nós que a cura está no amor, que a cura de tudo está no amor. A cura das nossas aflições, a nossa cura física, mental, emocional, energética, tudo está no amor. Ele veio ensinar a gente através do amor, era a única linguagem que ele tinha. Então, para nós conseguirmos mudar, crescer, nos curarmos, a gente precisa trabalhar no amor. É esse o magnetismo mais poderoso, é essa energia mais poderosa que a gente vai encontrar aqui. É isso, gente. Espero que essa aula tenha servido para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Curso de Educação Mediúnica, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP.